tema dessa palavra de hoje é deixando as desculpas de lado. Amém? Deixando as desculpas de lado. Gente, a palavra surgiu, sinceramente, na quarta-feira, né, dentro do carro, com o Bruno, com o Anderson e com a Kathleen, indo assistir Os Vingadores. Quem já assistiu Os Vingadores aqui? Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Se os irmãos russos estiverem me assistindo aí, muito bom filme. E eu fui, porque surgiu essa palavra. E Deus falou ao meu coração. Eu falei na mesma hora com o Bruno e com a Kathleen. Cara, já sei o que eu vou pregar no sábado. E eu vou falar um pouco sobre sacrifício. Porque, cara, nós estávamos indo assistir Os Vingadores, meia-noite. A pré-estreia. O filme duraria 3 horas. Durou 3 horas. Eu cheguei em Castanhal quase 6 horas da manhã. 15 para as 5, né? 15 para as 5. 15 para as 5. E no outro dia eu tinha que acordar quase 6h30 por aí, para levar a Jaque para o terminal, que ela tinha que ir para Belém trabalhar. E logo depois que eu levei ela, tive que ir para o trabalho, morrendo de sono, mas eu fui. E eu fiquei observando assim, cara, eu fiz esse sacrifício todo para assistir esse filme. Cara, não vou mentir para você, valeu a pena, o filme foi muito bom. Mas eu queria puxar o pensamento de vocês para isso aqui. Muitas vezes nós valorizamos tanto outras coisas fúteis, desnecessárias. E quando nós chamamos para vir para uma vigília, quando nós chamamos para vir para um momento de oração, poucas pessoas vêm. Então quando a gente tem a vigília, as pessoas não querem ficar até de manhã. Elas querem ficar só até a meia-noite. Mas para assistir um Vingador, a gente amanhece. É, misericórdia mesmo. Misericórdia, porque essa palavra primeiro falou comigo, não foi só com... Não estou simplesmente passando para vocês. Muitas vezes, eu me coloco no lugar de vocês também. Estou falando para todo mundo, inclusive para mim. Muitas vezes nós damos mais atenção a coisas desnecessárias. Sacrificamos nosso tempo por coisas desnecessárias, ao invés de sacrificar diante da presença de Deus. Amém? Nós, por muito tempo, temos deixado Deus de lado. Isso é verdade. Sempre temos colocado Deus em segundo plano. Sabe qual é o maior problema? Toda vez que estamos muito ocupados, toda vez que temos muitos afazeres, nós sempre escolhemos sacrificar aquele tempinho com Deus. Eu tenho muito trabalho. Eu estou trabalhando, estou fazendo meu TCC, eu cuido de um GC, e tenho um monte de coisa, tenho 2 filhos, eu tenho, não sei o que você faz, eu tenho vestibular chegando aí, e você sacrifica o quê? Primeira coisa, muitas vezes, nós sacrificamos nosso tempo com Deus. Cara, isso é muito triste. Daí surge a seguinte frase: não vai dar para mim ir para o retiro. Não vai dar para mim ir para o encontro. Eu tenho simulado no sábado, eu tenho simulado no domingo. Não vai dar. Será que aquele dia que você tem um simulado, ou tem uma aula muito importante, vale mais do que estar na presença de Deus? Ano passado teve muita gente indo para o retiro, e eu fiquei observando isso.
gente levando caderno para estudar porque era época de vestibular. Não, a gente tem que estudar e tal. É isso. Cara, você está na presença de Deus, você tem que aproveitar aquele momento. Se você está aqui, você tem que aproveitar o momento com Ele, não é com o teu livro. Lá em Salmos 84:10 fala: é melhor passar um dia no templo do que 1000 dias em outro lugar. Ou seja, é melhor passar um dia na presença de Deus do que 10.000 em outro lugar, 10.000 lendo um livro para passar no vestibular. Cara, é muito mais valioso passar um momento na presença de Deus. Isso vale muito mais a pena. E se formos parar para observar, mesmo vivemos colocando desculpas para deixar de buscarmos a Deus. Ah, Henrique, não vai dar para mim ficar na vigília hoje. Por quê? Senão eu tive um dia muito cansado, muito cansativo, trabalhei muito. Cara, eu trabalho, eu estou na época de fazer o TCC, então está uma loucura a minha vida, mas nós estamos aqui. A última vez eu vim, deixei minha esposa não muito bem da saúde em casa, mas eu vim, orei por ela, hoje ela está bem, graças a Deus, mas eu vim, eu fiz um sacrifício, eu estava cansado, cara, estava muito cansado, mas eu fiz esse sacrifício, porque eu quero mais de Deus todo o tempo. Você tem que ter essa vontade, essa fome também, de querer mais de Deus. O que te impede hoje de sacrificar algo, para ter mais a presença de Deus? Eu queria que você abrisse lá em Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Eu não poderia falar de sacrifício sem falar da maior pessoa, da melhor pessoa, a pessoa que se sacrificou por mim, por você, aquele que saiu do seu trono, veio, se fez homem, aquele que foi humilhado, aquele que foi cuspido na cara, aquele que foi traído, aquele que foi renegado pelos seus familiares. Não poderia deixar de citá-lo. E te pergunto, será que merecíamos mesmo esse sacrifício? Se fosse você no lugar de Jesus, e você visse a humanidade, você visse você, hoje, como você está, faça essa pergunta para você mesmo: será que você ia se sacrificar pela humanidade? Jesus, ele conseguia ver o futuro, então ele já conseguia ver o que a gente ia fazer. Ele conseguia ver o que nós íamos pecar contra ele, que nós íamos muitas vezes negá-lo. Mas mesmo assim, ele decidiu se sacrificar por nós. E devemos sim fazer um esforço para sacrificarmos algo a Deus, algo a Ele. O tempo que dedicamos para Deus, para a sua obra, é um sacrifício de gratidão. O nosso sacrifício é uma forma de gratidão a Deus pela sua maravilhosa graça, pelo seu amor por nós. Devemos ser gratos todo o tempo a Deus,
pelas nossas vidas. Devemos oferecer as nossas vidas como sacrifício. Vamos abrir lá em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Eu queria falar de um outro cara aqui, que foi considerado o primeiro mártir, depois de Jesus, claro. O nome dele é Estevão. Para quem não sabe, a palavra mártir significa testemunha. Ou seja, Estevão era uma testemunha de Jesus. E foi perseguido, e foi morto, e apedrejado. Nossa, que forma terrível de morrer. Eu vi um filme que um cara morria apedrejado. E era tão feio. Deveria doer muito. Ou acho que deve doer muito, na verdade. Se você quiser saber mais um pouquinho da história dele, você leia lá em Atos 6-7, tá bom? Capítulo 6 e capítulo 7. Mas a parte mais interessante, se formos estudar mais fundo sobre a história de Estevão, foi que ele era o líder das igrejas naquela época, né? E com a morte dele, claro, isso é triste, mas após o sacrifício dele, foi quando o evangelho se espalhou ainda mais. O evangelho fez com que o evangelho fosse pregado de muitos lugares novos, em muitos lugares novos, fazendo a igreja crescer ainda mais. Ele não importou com o que ia acontecer com ele, não importou com o que falavam dele, não importou nada para ele, só importava ele ser uma testemunha de Jesus, dos milagres de Jesus. Ele não negou Jesus, ele não negou a sua palavra. Estevão foi um cara que me chamou muita atenção. E foi um cara que, quando eu li a primeira vez sobre ele não saiu mais da minha mente. Tanto que quando eu estava montando a palavra, eu falei, cara, tem que falar de Estevão. Meu Deus, cara. Muitas vezes nós hoje, para se enturmar com a galera, ou se enturmar na turma do trabalho, às vezes negamos Jesus. Às vezes nós ficamos para entrar no grupinho lá da faculdade, no grupinho da escola, no grupinho do trabalho. Nós se fingimos de surdo, de cego, de mudo. Mas não é assim que nós devemos viver. Nós devemos lembrar para que nós fomos criados. Nós devemos lembrar o sacrifício de Jesus todos os dias. Para que Ele se sacrificou por nós? Para que pudéssemos ter mais intimidade com o Pai. Cara, Jesus era herdeiro. Era herdeiro de Deus. Ele era o único herdeiro de Deus. Ele era o único. Mas Jesus foi tão maravilhoso que Ele quis, não, cara, isso aqui eu não quero só para mim, eu quero compartilhar. E Ele veio, se sacrificou por nós, nos tornamos co-herdeiros de Deus. Ou seja, nós somos chamados de filhos também do Pai. Não é mais só Ele. É todos nós. Nós também temos a herança dos céus. Amém? Glória a Deus. O último sacrifício que eu quero falar, já para encerrar a palavra, eu vou contar uma historinha também para vocês. E eu queria que você prestasse atenção.
é sobre os jovens moravianos. Quem conhece os jovens moravianos? Só isso? Quem mais? Quem mais? Alguém conhece aí? Glória a Deus, então vocês vão conhecer agora, tá? Se você não conhece, você vai conhecer agora. E depois você pesquisa sobre eles, sobre a história deles. Vou fazer um breve resumo. Amém? Então escuta aí. Voz de locutor. Os moravianos eram muito dedicados ao Senhor. Mais de 2.150 membros de sua igreja foram enviados como missionários. A ação missionária utilizou pessoas simples e comuns, de coveiro a lavrador, de sapateiro a oleiro, e até como escravo vendido. Marcaram o recomeço de um mutirão missionário até todas as nações. Certa vez, foi feita a seguinte pergunta a um moraviano: o que significa um moraviano? Ele respondeu: ser um moraviano e provar a causa global de Cristo são a mesma coisa. Ser um moraviano é provar a causa global de Cristo e provar a causa global de Cristo são a mesma coisa. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos, cujo dono era britânico, agricultor e ateu. Logo o coração dos jovens se contorceu. Só de imaginar que todas essas pessoas passariam o resto de suas vidas confinadas, sem jamais ouvir falar sobre o amor do nosso Pai. Então esses 2 jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata: nenhum pregador chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Isso seria o ponto no qual a maioria de nós desistiria, né? Eles chegaram a um ponto e falaram: cara, eu não autorizo que venham falar dessa coisa sem sentido aqui na minha ilha. E muitos de nós, por dentro, torcendo: tomara que ele não aceite. Eu não quero me sacrificar. Eu não quero ir para lá não, pregar esse evangelho. Tenho medo de morrer. Eu não quero fazer isso. Tomara que ele diga que não. Mas eles não desistiram. Para eles foi uma motivação a mais para tomar a decisão mais difícil de suas vidas. Eles se venderam como escravo. Eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto de seus dias, mas jamais suportariam saber que tantas almas morreriam sem salvação. Cara, tu consegue imaginar o amor desses 2 jovens? E eu gosto de enfatizar bem jovens, porque nós somos jovens. O amor desses 2 jovens por almas chegou ao ponto de eles se venderem como escravo, por indignação de saber que aquelas pessoas não iam conhecer o Salvador. O valor da venda pagou a viagem até a ilha. Depois disso, jamais se receberam notícias dos 2. Amém? Na hora da partida houve orações, choros, abraços. Amigos, familiares puderam dar o último adeus para os seus irmãos, seus amigos. E algumas pessoas falaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares. Só explicando para vocês, eles se venderam como escravo, tá? E esse dinheiro que eles receberam, eles pagaram a viagem deles para essa ilha. Ou seja, eles já eram escravos, mas tiveram que pagar a passagem deles. E vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos, e vão ser escravos para o resto de suas vidas. Amém?
Mas quando o barco estava se afastando do porto, os 2 jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta: o cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Ah, cara, o que mais me toca nessa frase é que eles eram jovens que nem nós. Eles decidiram dar a sua vida por outras pessoas. Eles decidiram dar a sua vida por amor a Jesus, por amor à palavra dEle. Ah, cara, isso é maravilhoso. Será que para você o cordeiro é digno de receber o sacrifício? Será que ele é digno de receber aquele sacrifício de você deixar o seu videogame de lado, deixar o momento daquele futebol de lado, para ter um momento de prazer com Ele, um momento de comunhão com Ele? Será que você chegaria ao ponto de se vender como escravo também, para levar o amor dEle? E o que mais me tocou é porque eu fiquei me perguntando a semana toda: Pai, coloque esse desejo no meu coração também. Coloca isso no meu coração também. Não que eu vá me vender como escravo, mas, cara, eles chegaram a esse ponto para levar o amor de Deus, para levar a palavra dEle. Será que nós chegamos a esse ponto? Será que acontecesse alguma coisa no país, alguma coisa, será que você ia negar Jesus? Quando começássemos a ser perseguidos pela palavra dEle, você ia começar a negar? Muitas vezes nós não damos a atenção para os missionários, mas os missionários fazem um trabalho que nós não fazemos. Se muita gente conhece a Jesus é por causa dos missionários. Nós ajudamos sim, financeiramente, mandando ajuda daqui. Mas, cara, eles têm um trabalho maravilhoso. Faça essa pergunta: o cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício? Pelo sacrifício dele na cruz? Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos deixar as desculpas de lado. Vamos parar de desculpa. Vamos começar algo novo com Ele. Vamos sacrificar mais nosso tempo para Ele. Será que esse namoro que você está tendo é de Deus? É da vontade dEle? Será que esse curso que você tanto sonha em fazer é o que Ele quer que você faça? Será que esse trabalho que você está, eu não estou falando para você largar o seu trabalho, mas será que ele está tomando mais o tempo de Deus do que o certo? Será que as suas amizades têm te levado a lugares do que Deus não sonhou para você? Gente, essa é a hora de mudar. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. É agora. Se sacrifique mais pelo seu Pai. Se sacrifique mais pela obra do seu Pai. Se sacrifique mais para ter mais intimidade com Ele. Se sacrifique mais para conhecê-lo mais e mais e mais.
necessário nós nos sacrificarmos mais, para termos mais intimidade com Ele, para buscarmos em águas mais profundas. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Converse com Ele nesse momento. Se abra para Ele. Fala tudo o que você está sentindo nesse momento. Abra sua boca, não espere o louvor começar a cantar. Comece a conversar com seu Pai. Você tem livre acesso, porque o Cordeiro se sacrificou por você. Ele se sacrificou por nós, para que pudéssemos ter mais intimidade com o Pai. Ah, Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque nós não merecíamos tamanho amor, mas mesmo assim o Senhor decidiu nos amar. Obrigado, Pai, obrigado. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Deus. Oh, Pai, nós te amamos. Nós te amamos. Pai, nos dê, Pai, forças para continuar, Pai. Nos dê coragem, assim como esses jovens moravianos tiveram, Pai, de deixar seus familiares, de deixar tudo para trás para levar o seu amor, para levar o seu evangelho para outras pessoas. Pai, nos dê a coragem de doar as nossas vidas por causa do teu evangelho, Pai. Pai, é necessário sacrifício. É necessário sacrifício para que venhamos viver um avivamento, Pai. Então coloca isso no nosso coração, Pai, que os jovens dessa igreja, Pai, venham, participem das vigílias, Pai. Sacrifique o seu tempo para o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ah, Pai. O meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo.
nós te amamos. Pai, obrigado por essa noite, Deus, obrigado. Obrigado pelo teu amor que teve aqui essa noite. Obrigado pelo teu manifestar essa noite, Deus. Obrigado pela tua doce presença neste lugar, Pai. Obrigado, Deus. Que essa palavra, Pai, venha germinar no coração de cada um essa noite. Inclusive no meu, Pai. Inclusive no meu. Pai, que venhamos, Pai, ser transformados, Pai. Que venhamos sofrer uma renovação em nossa mente. Para que possamos entender, Pai, o teu verdadeiro sacrifício, o motivo do teu sacrifício por nós, Pai. E que vale muito mais a pena, Pai, passar um dia na tua presença, Pai, do que qualquer outro, em outro lugar, Pai, não importa. Que venhamos entender que a tua presença é o mais importante para a nossa vida. A tua presença é tudo para nós. Que venhamos, Pai, sacrificar mais o nosso tempo para ter um momento contigo. Que venhamos, Pai, deixar as coisas fúteis de lado, as coisas desnecessárias de lado, Pai, para que venhamos buscar mais de Ti. Que venhamos Te conhecer ainda mais, Deus. Pai, é isso que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus.